Gente, vocês lembram da hanseníase? Que era uma doença que todos eram a propaganda do Caldeirão do Hulk. Não sei o que, isso aqui. Tá mancha na sua pele. Corra pro hospital que pode ser hanseníase. O que aconteceu com essa doença? Que ninguém ouve mais falar dela. Ela foi pra Record? Enfim. Oi galera, eu sou o David, esse é o Shake Literário. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro que eu abandonei. Separei aqui uma pilha. Dá pra ouvir, ó? Peraí. Separei uma pilha de livros aqui que eu já comecei e abandonei porque eu não gostei da leitura ou porque eu estava num momento que eu não estava assim em dia com minhas faculdades mentais, ou então simplesmente porque a vida aconteceu e eu deixei o livro lá e o livro ficou e não me acompanhou na minha estrada, da minha trajetória longínqua, bela, belíssima, chamada vida. Antes da gente começar o vídeo, já sabe, né, gatinhas? Se inscreve, ativa o sino, blim blom, me segue no Instagram. O quarto é o quê? Comenta. E por último, se for comprar qualquer coisa da Amazon, você vai comprar com o meu link. Você vai. Se eu não posso contar com vocês para comprar pelo meu link, eu vou contar com quem? Compra pelo meu link. Vamos lá começar essa bagaça. E vamos lá. Bom, o primeiro livro da listinha que eu abandonei é este. Precisamos falar sobre o Kevin, do Lionel Shriver. Será que precisamos mesmo falar sobre isso? Eu não tava afim de falar sobre o Kevin, então acabou que eu não deixei o livro falar sobre ele comigo. É uma mãe que conta toda a história, né? Se eu não me engano é um livro epistolar. Deixa eu ver. É. E é a mãe desse menino, que esse menino comete um crime. É uma mãe que escreve pro pai desse menino e eles vão falar sobre esse menino, que esse menino é um cão dos infernos, uma peste, uma praga. É basicamente a mãe contando a história desse fela da puta desse menino, falando todos os indícios de que esse menino seria um psicopata do caralho desde que ele era criança. E é isso aí, gente. Pra falar a verdade, a leitura tava sendo boa, só que é uma leitura difícil. E de difícil já basta a minha vida. Não quis terminar e não terminei. Se você diz que nós precisamos falar sobre o Kevin, então você só puxa uma cadeira e você começa a falar: menina, tu não sabe o babadão. Kevin matou as pessoinhas, os coleguinhas dele da escola, matou as professoras e pronto, já falou dessa porra. Mas não, essa mulher começa a falar desde a pré-história. Ela dá todas as informações do Homo sapiens, da descoberta do dinossauro. Ela vai falar sobre a Revolução Industrial. Era pra ser só uma mensagem no zap, mas virou uma monografia. Esse caralho dessa mulher. A escrita é bem rebuscada, então é uma coisa cheia de floreios. Acabou que ela precisava falar sobre o Kevin, mas não era comigo, né? Era com uma psicóloga ou alguma coisa que seja obrigada a ouvir ela, porque tá recebendo pra isso. Então pra mim, infelizmente, não é hoje. E também não vai ser amanhã. Ah, Maria, parece que eu não avançava, gente, muito difícil. Mas um dia vai, gente, porque o livro realmente parecia ser bom. Mas era um livro assim, que eu lia 2 páginas, já fechava e já ia me embora. 2 páginas eu lia e cansava. E troquei essa leitura por outra, que foi essa do Stephen King, A Zona Morta. E assim como precisamos falar sobre o Kevin, eu também abandonei. Troquei um pelo outro e no fim deu o mesmo resultado para os dois. A Zona Morta, gente, é um livro que estava sendo muito bacana, muito legal. É um livro que vai falar sobre um cara que eu não lembro mais, que esse cara tá apaixonadinho por uma mulher. Eles vão ali num parque de diversões e daí quando ele sai desse parque de diversões, a diversão acaba porque ele leva um acidente, né? Vem um carro, um caminhão pipa e vai só na cabeça dele. Brincadeira, eu não lembro o que acontece, mas eu lembro que ele se acidenta e ele fica em coma por muitos e muitos anos. Um dia ele acorda, depois de muito tempo. Quando ele acorda, ele tá com poder. Como é que chama, gente, quando a gente vê o futuro do povo? Ele vê o futuro do povo. E parecia ser um livro muito legal. Eu cheguei, acho que na página, sei lá, talvez 200. Eu li muito, li bastante. Tava realmente amando a leitura. Mas eu abandonei, gente. Eu também não lembro por quê. Acho que é porque eu tava, enfim, não queria ler nada na época. Tanto que eu abandonei Kevin, com o pretexto de que era difícil. E abandonei esse, que era um livro fácil. Mas não ficou por aí, porque eu também abandonei O Iluminado. E esse é o que me dá mais raiva, gente. Porque esse aqui, o livro tem 650 páginas. Eu abandonei, acho que lá pela página 400. Ou seja, eu cheguei muito perto de acabar essa merda. Só que o que aconteceu? Eu levei esse livro pra uma viagem que eu fiz. Que eu tava fazendo essa viagem em família. Eu nem sei porque que eu levei esse livro. Vamos ser sinceros, eu nem li essa porra. Eu abri o livro 2 vezes no ônibus, sendo que o ônibus tá assim, todo se tremendo. E eu lá pleno, eu estou lendo um livro. Tava era pensando, porra, esse ônibus tá andando pra onde? Tá passando pelos defuntos, tá atropelando o povo, que é só os tremilicos. Que é isso? Não tem uma estrada não. Chegou na viagem, não peguei o livro pra ler. E daí pra acabar, gente, eu passei foi raiva nessa viagem, que eu fiquei indignado com todo mundo. Primeiro que era uma excursão, né? Excursão já é nome de estudo. Excursão não tem cu no meio à toa, porque foi um cu. E pra acabar, eu também não
Então, fiquei com raiva da minha família. Então, gostei de certas atitudes. Fiquei com raiva de todo mundo. Eu só queria pegar uma bomba, um coquetel molotov, tacar naquela porra na cabeça de todo mundo. Fiquei emburrado. E o livro ficou simplesmente abandonado. Tava sendo muito legal, gente, esse livro. E é isso, vamos pro próximo. Contato Visual, da Kemi McGovern, que esse é um livro que é abissal. A premissa desse livro é muito legal, porque fala sobre um crime que acontece numa escola, uma criança é sequestrada, ou duas, eu não me lembro mais. E a única pessoa que foi testemunha desse crime foi uma criança autista. Essa criança vai ser a peça-chave para descobrirem quem que sequestrou as outras crianças. Eu cheguei em mais da metade desse livro, só que, gente, que livro horroroso, pavoroso, ceboso. Primeiro que a escrita eu achei bem preguiçosinha. Não foi uma escrita boa. Todas as coisas eram arrastadas. Nossa, falei bem carioca agora, né? Todas as coisas arrastadas. E digo mais. Essa editora, novo conceito. O teu conceito é ser ruim, filha da puta. Gente, era tanto erro nesse livro. Esse livro inteiro está coberto de erros. O primeiro erro foi ter escrito. E o segundo, gente, é que esse livro não foi revisado em nada. Sem erros por letra quadrada. Tudo ruim, nem sei porque eu ainda tenho isso aqui na minha casa. Vou botar na caixinha da areia da minha cachorra pra ela cagar em cima. O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Esse é um livro de contos que vai falar sobre um livro, que é o livro do Rei de Amarelo. E daí são contos de pessoas que vão se encontrando com esse livro. Era pra ser de horror, de terror, de suspense, sei lá, macabro, sabe? E eu fui lendo e as histórias são interessantes. Eu abandonei porque simplesmente não tava me dando medo, sabe? Era uma leitura legal, mas ficava no legal. Não tinha nada de mágico, nada de muito uau, que leitura fascinante, avassaladora. E eu simplesmente não tive vontade de continuar, apesar de que a historinha parecia ser muito legalzinha, né? Porque em todos os contos esse Rei de Amarelo aparecia. Era meio que um universo se ligando, se conectando. Só que esse universo infelizmente não se conectou comigo. Eu acabei abandonando a leitura. Não me arrependo, não quero voltar a ler. Bora pro próximo. O próximo, gente, foi O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Eu tenho 2 livros do Victor Hugo, esse e Os Miseráveis. Só que antes de ler Os Miseráveis, que é uma bomba, né, de 1400 páginas, eu quis ler O Corcunda de Notre Dame, até pra eu ir me acostumando com a escrita do Victor Hugo. Só que quando eu comecei a ler, gente, não tinha o Corcunda, não tinha o interesse amoroso do Corcunda, não tinha personagem, não tinha porra nenhuma. A única coisa que tinha era o Victor Hugo passando 150 páginas falando da porra de Paris, falando das pedras, falando das janelas, falando do asfalto, falando das portas, falando da madeira, dos aço inoxidável, do ferro, do zinco e da vitamina B12. Eu esperei coisas acontecendo com as pessoas, esperei uma narrativa e não recebi porra nenhuma, recebi só um manual da arquitetura. E daí eu me cansei, que eu nem entendi também, e simplesmente abandonei o livro e nunca mais peguei. Ainda quero ler O Corcunda de Notre Dame algum dia, mas Ave Maria, o começo é muito chato, muito chato. Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke, que é um livro de fantasia que fala sobre uma Londres onde a magia não existe mais. A magia foi meio que esquecida, até que chega o Jonathan Strange pra usar sua magia. E isso é tudo que eu sei, gente. Eu comecei a ler, só que eu achei a leitura um pouco difícil e eu achei essa fonte muito pequena e o livro é enorme, então achei que me cansaria muito. E pra falar a verdade pra vocês, gente, eu só comecei a ler isso aqui por causa do canal, porque fantasia não é muito minha praia. Não gosto muito de fantasia, não leio muito. E quando eu leio uma fantasia, eu quero que ela me prenda na página 1, porque esse gênero realmente não é o meu favorito. Então, como esse não me prendeu desde o começo, daí eu já abandonei logo, não quis nem saber. Um dia eu vou ler, porque parece ser um livro bom, né? Tem até série. Mas que fique bem claro, todo livro de fantasia que eu ocasionalmente comprar e pegar pra ler e não me prender desde o primeiro capítulo, eu vou abandonar mesmo, só vou pegar ali depois de anos. Esse foi o penúltimo livro que eu abandonei, vamos pro último. O último, gente, que eu nem lembrava, It, a Coisa, do Stephen King. Eu fui lembrar que esse foi o primeiro livro que eu tentei ler do Stephen. Eu nem tinha começado a minha coleção de Stephen King. Eu acho que eu nem tinha começado a minha coleção de livros aqui na estante quando eu tentei ler esse livro. Eu lembro que eu cheguei lá pela página 68 e parei. Eu não lembro quase nada. Gente, eu li pela internet. Eu não lembro quase nada. Eu acho que a primeira cena foi de um cara que tava sofrendo homofobia. Que é sempre assim, a gente que é aromático, a gente sempre tem que sofrer primeiro, né? A gente sempre tem que ser o primeiro a morrer nas coisas. Teve esse cara que apanhou, só que eu não sei se eu tô confundindo o livro com a segunda parte de It, a Coisa, o filme. Eu lembro muito bem da cena do George, do barquinho. Eu lembro também que eu comecei a ler em inglês e esse foi um dos motivos pelos quais eu parei de ler. Que eu ainda não tava nessa vibe assim, leitora, bilíngue. Então não consegui captar muita coisa e acabei nunca voltando pra leitura. Mas It, a Coisa é um livro que eu morro de vontade de ler, embora vai demorar para eu começar, porque quando eu pegar essa porra pra ler, eu quero ler de uma vez só. Piu!
nenhum. Eu não quero ir pra Google pra pesquisar palavra nenhuma, significado de palavra nenhuma, porque os livros do Steven eu tenho tudo em inglês. Quero estar com o inglês perfeito pra ler isso aqui. Então, antes do It a Coisa, quero ler outros livros grandes do Steven. Quero ler Novembro de 63. Quero ler sobre a Redoma. Ler outros clássicos antes, o Iluminado, o Misery, que eu tenho aqui. Ou seja, gente, It a Coisa vai ser meu TCC. Vou ler quando eu estiver prontíssimo pra tirar um 10 no meu bacharelado de Stephen King. E é isso aí. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram. Comenta aqui quais foram as leituras que vocês abandonaram. Vou amar saber. E se forem comprar na Amazon, por favor, comprem com o meu link. Assim vocês me ajudam muito com o canal, tá bom? E é isso. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia de vocês. Amo vocês. Beijo. Tchau.